Boa noite, minha gente. Boa noite, meu povo. Eita maravilha, é poder contar com a sua audiência aqui. Mais uma vez, muito feliz eu, Renatinho Soares, quando tenho a oportunidade de entrar aí na tela da sua casa e agora fazer parte da sua família nesse momento da noite. Obrigado a você que se liga na TV no canal 25.1. Ao vivo nós estamos nesse momento e ainda também via YouTube. Agora você está assistindo a gente e já pegou o link para compartilhar, estou sabendo, obrigado pelo carinho também. Olhe nos meus olhos, você pode se inscrever, ativar as notificações, pegar o link aí e mandar no grupo da família, dos amigos, do colégio, do trabalho, da faculdade, espalha para todo mundo, divulga, porque eu tenho certeza que o programa de hoje vai facilitar, ajudando, auxiliando, tirando dúvidas e respondendo os questionamentos que talvez você tenha depois dessa situação que você está vivendo. Sobre o INSS, nós vamos falar no dia de hoje. A você aqui que faz parte da nossa audiência no rádio, na Rádio Líder 92.1. Tá na Líder, tá ligado em Jesus, ao vivo nós estamos agora, de forma simultânea, rádio, TV e YouTube. Obrigado pelo carinho da audiência para mais uma noite. Hoje, quinta-feira, dia 15, no calendário marcando aí. Eu tenho sempre o prazer de receber os melhores convidados, além de amigos, profissionais, especialistas, pastores, homens e mulheres que têm sempre uma história para contar. Além de muita história de motivação, de inspiração, história de fé, testemunhos, também trazem o seu conhecimento prático, as suas vivências, experiências, as suas habilidades e colocam aqui à sua disposição, trazendo conhecimento para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. No dia de hoje eu vou receber um amigo que eu tenho prazer. Ele também comunga da mesma torcida do time. Não vou revelar, mas faz parte, tosse que nem eu torço aqui. Ele é advogado, conselheiro do Tribunal de Ética da OAB, mestre em Direito, professor de Direito Constitucional e Previdenciário, ainda advogado previdenciarista há mais de 20 anos. É consultor também de organizações religiosas e de entidades do terceiro setor. Nada mais, nada menos que para essa noite, com uma salva de palma, eu vou receber o meu amigo Dr. Cândido Alexandrindo. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito boa noite, Renatinho Soares. Boa noite a você que nos assiste, está nos vendo pela televisão, está ouvindo pelo rádio. Que prazer, que honra poder participar do Olho nos Meus Olhos. Hoje um assunto quente, interessante, importante. Não se fala em outra coisa. O roubo do INSS. Então, compartilha sem moderação e ajude as pessoas a ter esclarecimento, a conhecerem seus direitos e a lutarem por eles. Muito bom, seja bem-vindo. Vamos firmes nessa batalha aqui, porque de fato é uma batalha dolorosa para quem está vivendo essa situação. O Dr. Cândido Alexandrino vai falar muito aqui sobre esse tema. Você pode começar a mandar mensagem aí, até para dar tempo você organizar. Nossa, é sobre o INSS, é sobre direito, se eu tenho ou não. Está acontecendo comigo também. Eu fui lesado, eu não fui lesado. O que pode, o que não pode. Nós vamos passear em uma hora aqui com esse tema e eu tenho certeza que eu vou aqui contar com esse especialista trazendo tudo às claras, clarificando o seu entendimento para que você possa, então, saber qual o passo que você vai tomar a partir de já. Doutor, antes eu queria que você se apresentasse, ficasse à vontade, porque eu já fiz aqui a sua biografia, mas tem muito mais talento aí no seu coração. É um querido pai de família, guerreiro, que tem se dedicado incessantemente, eu posso dizer isso, na arte de facilitar a vida de pessoas, cuidando das causas. É isso que você tem feito? Nosso Senhor Jesus não usurpou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou e tomou a forma de servo. Então, nós temos que fazer a mesma coisa. Sempre que possível, ajudar a servir as pessoas com dons, com talentos, com favores, com esclarecimento, que é o que eu reputo por mais importante. Nossa preciosa palavra do Senhor diz: meu povo, o povo de Deus, perece por falta de conhecimento. Da Bíblia, claro. Se a pessoa não souber, o cristão não entender, não ler, não aprender sobre a Bíblia, vai perecer. Mas apenas o conhecimento bíblico? Não. Nós podemos e devemos conhecer mais e melhor as leis dos homens. Inclusive, Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, ele falou da cosmovisão cristã e secular. Sim. Nós temos as regras, diretrizes do nosso bom Deus na Bíblia, e nós temos as regras dos homens. Então, enquanto marido, pai de família, o diácono mais antigo da Comunidade das Nações, advogado, professor, já atuando na esfera pública e jurídica há muitos anos,
eu sinto no meu coração essa necessidade, esse chamado de, sempre que possível, falar sem o juridiquês, falar assim como você olha nos meus olhos, preste atenção, porque há uma guerra de narrativa desde o Éden. Sim. Quando, e enganaram a mulher que porventura chamou o marido e ambos foram enganados. Muito bom. Mas o conhecimento liberta, a verdade liberta. E o povo de Deus precisa cada vez mais se engajar, conhecer, ainda que as notícias que nós costumeiramente vemos nos órgãos externos não sejam boas, mas nós precisamos examinar tudo e retende o que é bom. Nós temos uma cidadania ativa. Nós, enquanto Jesus não voltar, nós estamos aqui e devemos trazer o céu para a terra. E isso implica necessariamente num choque de cultura, gerações, e nós precisamos estar afiados, alinhados, para poder fazer as mudanças necessárias, porque o Evangelho salva, cura, liberta, transforma as realidades. Não existe um avivamento espiritual sem a correspondência de frutos, como homens que deixam a bebida, deixam o cigarro, famílias restauradas, fortalecidas, pessoas que erravam e não erram mais, inclusive aquelas que não pagavam impostos, passam a pagar, aquelas que corrompiam, não corrompem mais. Então, muito bom. Naturalmente, um avivamento, uma vida espiritual em Deus, ela resulta em frutos externos na sociedade. Isso tudo através do poder da palavra, da salvação, da cultura, da mentalidade de Deus, da metanoia. É isso que acontece quando o homem decide, então, querer, não é? Aprender e viver um novo ritmo de vida. O senhor tem uma vida missional, tem uma vida entregue ao direito e entregue ao sacerdócio de fazer o bem. Eu acompanho e vejo a sua missão. É um peregrino levando oportunidade de esclarecimento para muitas pessoas. Você tem na sua história aí de vida, de vivência, antes de discutir sobre o tema, algum expediente assim, uma lembrança, uma memória que te dê mais motivo, que te empolgue muito para dizer, eu não posso deixar de advogar? Olha, Renato, eu acho que nós levaríamos o programa todinho, não falando do rombo do INSS, apenas falando da oportunidade que as pessoas precisam de aprender mais sobre seus direitos. Muito bom. Teve uma vez em que eu recebi um pastor na minha mesa e ele disse assim, estou fazendo 65 anos, vou me aposentar. Como é o procedimento? E eu respirar fundo, passar um filme na cabeça para que eu pudesse informar a ele que essa conversa tinha que ter sido 20, 15 anos antes para que ele se preparasse para a aposentadoria. Outras tantas pessoas já me procuraram precisando, idade avançada, doença, falecimento de um pai de família, achando que simplesmente o direito que a Constituição garante de aposentadoria, de pensão, de salário, maternidade, é só chegar no INSS e pegar. É como se fosse assim, bateu na porta, eu vim buscar e leva. E não é assim. Porque na internet existem muitos clickbaits. Sim. São notícias em que as pessoas leem um texto inicial, a chamada, clicam ali para ver, o algoritmo vai buscá-las, mas o texto não tem nada a ver com isso, fora outras distorções ou meias-verdades. Todo mundo que está nos assistindo agora, você com 65 anos, você vai se aposentar? Lamento dizer, mas não vai ser tão fácil ou simples assim. Porque a idade é apenas um dos requisitos. Você precisa ter uma série de outros requisitos. E a maioria das pessoas, elas não são previdentes. Elas não ficam planejando o que vem pela frente. O brasileiro é muito imediatista. E culturalmente, nós não somos preparados para o planejamento a médio e longo prazo. Quando não é uma benfeitoria bem aqui, é um pouquinho mais distante, o brasileiro costuma, não, depois eu vejo. Não, agora não, depois. E aí o depois chega, e as pessoas não estavam preparadas. Tem uma música do Capeta. Sim, pode falar. Eu só não vou dizer nome, mas certo. Aquela assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é um terror. Porque ao invés das pessoas tomarem as rédeas, planejarem, cuidarem do seu futuro, e ele chega, a não ser que Jesus volte ou a pessoa faleça no meio do caminho, a idade vai chegar, a doença vai chegar, pode acontecer morte, pode acontecer filhos, então o direito previdenciário, que é abraçado, cuidado pelo INSS, são de benefícios em que possivelmente, quase certamente as pessoas vão precisar.
mas elas não estão devidamente orientadas ou elas não buscam essa informação até precisar. Só que no caso do direito previdenciário, tem que haver uma prévia, por exemplo, filiação ou contribuição. Mas, enfim, são N histórias de partir o coração, de a pessoa achar que vai e não vai, de gente que trabalhou de maneira informal a vida toda. Agora eu vou me aposentar e não ser tão fácil e enfrentar sérias dificuldades, porque a idade chega, o falecimento pode acontecer, a pessoa vai querer... O apóstolo Paulo disse assim, acabei a carreira, guardei a fé. Só faltou ele dizer, e me aposentei. Muito bom. Mas ele não disse. E a gente, às vezes, está tão preocupado na luta, na lida. Certamente você que nos assiste aí já conhece uma história de alguém que trabalhava muito, aí caiu de moto, teve um problema de coluna, parou, e aí começou a passar dificuldade, viver da ajuda de terceiros, da família. Por quê? Porque durante a sua vida ativa, enquanto tinha energia, disposição, plenitude de saúde, ele não cuidou em ter uma possibilidade de um benefício previdenciário. Olha, o senhor está fazendo uma exposição bem pedagógica, prática, para que todo mundo possa entender e preocupante ao mesmo tempo. Porque foi a pergunta que eu fiz e foi me respondida dentro de uma a explanação, não é, tremenda, de fácil entendimento. É o seguinte, algo que é muito necessário é o cuidado que você deve ter com a previdência, o cuidado que você deve ter com o direito, daqui a pouco, da melhor idade que você tem que usufruir dela, vivendo condicionada a esse valor que você vai fazer através do passo a passo que você acompanha. Quando não, sofre. E eu perguntei o que te faz, o que te movimenta, o que te mobiliza ainda mais a não deixar de advogar, e você me contou através desse panorama todo dizendo... Tem pessoas que precisam ser cuidadas, assistidas e atendidas, estão deixando para a última hora e depois não fica fácil. Então, eu aqui, com a idade que tenho de 40 anos, se não avançar na preocupação da minha previdência, tem gente que diz assim, tem gente que tem muita fé. Eu acho que é louvável e é saudável também, é legítimo essa fé. Mas a responsabilidade tem que caminhar ao seu lado. Porque senão a fé fica com a responsabilidade de fazer aquilo que era de responsabilidade dessa pessoa. Eu estou errado, doutor? Em vão guarda o sentinela se o senhor não guardar. Sim. Não é assim? Então as pessoas corretamente põem a fé em Deus. Deus vai guardar, vai. Mas se você olhar para o texto, diz que o sentinela está lá. Perfeito, em vão vai então, vigiar. Assim, você faz o que tiver nas suas mãos e o impossível, a sua fé, vai movimentar Deus. Mas nós precisamos ser autores. A palavra do Senhor diz assim, quem é que vai construir um castelo e não faz contas? Quem vai para uma guerra e não passa em vista? Perfeito. Então, assim, isso fala de planejamento. Deus não começou com os peixes para depois fazer o oceano. Se o leitor, o ouvinte, o telespectador observar, existe uma cadência e é natural que as pessoas nasçam, vão se desenvolvendo, comecem a empreender, a trabalhar, tá naquela energia, mas sabendo que o caminho natural é o envelhecimento, é a velhice, e no final vai precisar da sua aposentadoria. Todo mundo que está nos assistindo, tirando ali uns 5% mais ricos do Brasil, que porventura tem os seus investimentos paralelos, suas fontes de renda, imóveis, etc., os outros vão precisar do INSS. Perfeito. Talvez não saibam, não imaginem, não esperem. E aí a importância de um programa como esse, parabeniza você, que vai chegar a milhares de pessoas. Se quem está nos assistindo compartilhar, pode chegar a milhões de pessoas. E que assim, amigo, é nossa responsabilidade. O governo está lá, a lei existe, mas são critérios que você precisa preencher para chegar e receber o benefício. Não é tão simplesmente querer ou achar que pode chegar lá e receber. Sensacional. Só finalizando a resposta anterior, a Bíblia fala o seguinte: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Era a população vulnerável naquela época. Então, eu tenho isso como verdadeira missão, você resumiu muito bem, porque numa oportunidade como essa, eu falo a milhares de pessoas sobre a importância desse momento, de você receber. Os números dizem, Renato, que um percentual, acho que mais de 60% dos municípios, principalmente os do interior do Brasil, eles sobrevivem dos benefícios do INSS. As estatísticas de contingenciamento, de gerenciamento das famílias
quando tem um aposentado com a renda, são enormes. Então, muitas das pessoas e famílias que nos assistem agora aí, obrigado aí por você estar no sofazinho ou na cozinha assistindo a gente, ouvindo a gente pelo rádio também, são os avós. Verdade. Que literalmente, sim, com os seus benefícios sustentam às vezes o filho que ainda não conseguiu um emprego, porque não teve experiência ainda, o pai que momentaneamente está procurando recolocação profissional. Então, assim, além do benefício do cuidado próprio de quem recebe o benefício, ótimo, ainda existe a questão familiar, que muitas famílias são literalmente seguradas, sustentadas pelos benefícios do INSS. Olha, e você que está acompanhando a gente pelo rádio, na Rádio Líder 92.1, está na Líder, está ligado em Jesus, ao vivo, obrigado pelo carinho da audiência. Na TV, canal 25.1, também aqui no YouTube, Olhe nos Meus Olhos. Eu recebo hoje o Dr. Cândido Alexandrino, que é mestre em Direito, e traz aqui a prática do direito com muita preocupação e urgência sobre os questionamentos desses últimos dias que nós estamos vivendo, percebendo a grande covardia que tem sido aplicada contra quem precisa dessa atenção. Os aposentados, os pensionistas que foram, eu digo como falei com outra pessoa uma hora mais cedo, dizendo, muita gente foi mutilada, maltratada, não é? Usurpada, roubada, porque ficaram de mãos atadas sem saber o que estava acontecendo, perdendo os seus direitos, sendo ali vítima de uma levada, tomada, arrebatamento de valores da sua conta e depois agora está perdido sem saber o que vai fazer. Nós vamos discutir sobre esse tema. O programa de hoje é muito especial, mas eu quero chamar a sua atenção aqui agora para você ver como é amplo esse espectro que trata sobre o INSS. Qualquer pessoa no Brasil, aonde nós vivemos, nos 26 estados do Brasil, mais a capital federal, todos eles, cidadão brasileiro, têm o direito do INSS. Ser vivente no Brasil tem o direito. Alguém pode negar de não querer receber. O INSS é um órgão uma ferramenta extremamente necessária para a vida do brasileiro? Essencial. Vital, eu até diria. INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. De maneira bem simples, tentando ser didático para que todo mundo nos entenda, é como se fosse um banco. Então, as pessoas contribuem diretamente, é uma gestão tripartite e financiada por 3. Governos, empregados e empresários. Indireta e indiretamente, através de impostos, folhas de salário, etc., saem diversos, digamos, canos de abastecimento do INSS. Para quê? Para que as pessoas tenham a possibilidade de, uma vez com vínculo, filiadas ao sistema, sim, ela possa receber algumas coisas. Porque o direito previdenciário, ele cuida de contingências que quase sempre vão acontecer. Por exemplo, você que nos escuta aí, se você casou recentemente, faça um planejamento familiar. Não precisa ter filho tão cedo e quando for ter, programe-se antes. Para quê? Para que, de repente, você tenha direito à licença gestante, que o correspondente do homem é a licença paternidade. É muito provável que alguém de nós adoeça no meio da longa vida. Sim. A pessoa que trabalha ou paga o INSS do próprio bolso, ela pode ter direito a um auxílio-doença. E se ela tem um vínculo e, de repente, tem algum problema de saúde mais sério, ela pode ter uma que se chamava antigamente de aposentadoria por invalidez. Ao passo em que está todo mundo trabalhando agora, mas a idade vai chegar, o cansaço físico, mental. Então, naturalmente, a idade vai avançar para chegar lá depois de 60. Hoje é 65. Por que eu digo hoje? Porque cada vez que o brasileiro viver mais, ele vai trabalhar mais. Sim. Então, quando chegar a idade, ele possa pleitear, se estiver vinculado, se tiver todos os requisitos, atender aos requisitos indicados por lei, ele possa se aposentar, ou seja, literalmente acabar a carreira de maneira que vai ficar recebendo porque contribuiu. Nós temos um grande problema no INSS hoje, que é a chamada geração nem trabalho, nem estudo e a informalidade. Olha, são pessoas que hoje elas não estão entrando no sistema. Então nós temos o quê? A pirâmide etária brasileira mudou. Nós tínhamos muitos filhos, e todo mundo trabalhava. Então, hoje são 1, 2, às vezes substitui o filho pelo pet. Olha. E nós não temos uma recolocação, porque
Do jeito que tem o idoso saindo na ponta, tinha que ter o jovem, a meia-idade, entrando no sistema, para que o sistema se retroalimente Sim. e possa ser viável, para que o sistema tenha um caixa saudável e possa pagar todos os benefícios. Então, por exemplo, a iniciativa para tentar trazer o pessoal da informalidade foi o chamado microempreendedor individual. Esse amigo que nos escuta aí, que tem um espetinho na esquina, que é revendedor de alguns produtos, foi dada a essas pessoas e outras, como por exemplo uma costureira, uma manicure, a possibilidade de entrar no sistema do INSS como MEI, microempreendedor individual. Uma vez entrando no sistema, gera a possibilidade de conseguir os benefícios, mas popular e infelizmente o entendimento é de que assim, não, eu fiz 60 anos, eu tô doente, agora eu vou no INSS, assim, como se fosse assim, do nada eu vou lá bater na porta, e eu repito isso para que fique bem claro para você que nos assiste, que nos escuta, o INSS precisa ter um vínculo, você precisa ser conhecido do INSS, ter um relacionamento com o INSS, para que você tenha o direito, a não ser que, e aí existe um outro benefício por fora, a parte desse sistema prévio de contribuição, que é o BPC, que é o benefício de prestação continuada. E aí são outros critérios e não precisa ter uma contribuição prévia. Mas para a aposentadoria e para a pensão por morte, que são assim, acredito que dois dos mais importantes, porque imagine um idoso que trabalhou a vida toda, chegou nos 65, está cansado, ele não vai mais conseguir trabalhar, às vezes até trabalha, continua, mas vai chegar um momento em que o corpo não vai conseguir, então ele deveria se aposentar. Ou aquele casal, marido e mulher, homem e mulher, conforme a Bíblia diz, estão lá unidos e um dos dois falece. Então ali gera a expectativa do direito à pensão por morte. Então sim, são dois dos benefícios mais importantes. Não que os outros não sejam, mas esses socialmente eu vejo que tem mais repercussão, uma força maior na família, porque quando alguém deixa de trabalhar, complica bastante. Olha, o senhor falando aqui, dando essa aula de direito previdenciário de forma muito prática, me deixa preocupado ao ponto de saber que nossa audiência, outras pessoas que vão acompanhar, porque logo depois que fica, a execução acontece, a exibição vai ao ar e o programa fica salvo no YouTube, para que essa pessoa possa ver em qualquer tempo, indo na frente, voltando, trazendo um pouquinho para tirar as dúvidas. Mas é importante, eu vou pedir para que o Pedro coloque o meu telefone aqui, porque você vai ter oportunidade de mandar mensagem e em um outro episódio, em um outro momento, nós vamos ter respostas práticas para essas pessoas que vão mandar mensagem aqui no 992974197. Eu vou ficar na responsabilidade de receber, então, os questionamentos, as dúvidas, sentar com o doutor Cândido em um tempo oportuno para que a gente possa distribuir a atenção devida no tempo, claro, também aqui de forma gentil que nós vamos contar. 992974197. Eu vou ver como é que a gente vai conseguir fazer isso para tirar dúvida, porque eu sei que agora tem muita gente se perguntando, nossa, mas eu nunca trabalhei de carteira assinada, tenho direito? Eu trabalhei 5 anos e agora parei. Qual é o direito que eu tenho? Como é que eu posso fazer? E eu que não tive o tempo necessário da contribuição, ainda posso contribuir? Antes de ir para a causa, que é o fator de preocupação urgente do país, que é o rombo lá no INSS, vamos tentar responder esses 3 perfis aqui que eu estou traçando com o senhor? O senhor consegue me ajudar, doutor? Então vamos lá. Essa pessoa que está assistindo agora pode ser o caso de um pai de família que trabalhou durante 10 anos, ele foi funcionário de uma empresa, pagou lá devidamente quando estava com a sua carteira assinada, o INSS reconhecia ele deixou de pagar, está chegando na sua idade próximo à necessidade de se aposentar e só contribuiu 10 anos. É o primeiro caso. Por onde ele deve caminhar, o que ele deve fazer, contando com a sua ajuda e orientação? Sua sabedoria, sua vivência com as pessoas, não é à toa que você entra na casa delas com o olho aqui nos meus olhos, impressiona, porque é um dos casos que mais acontece. E nós não combinamos antes, não tem roteiro, né? O programa é bem à vontade aqui. Essa pessoa, ela precisa procurar um planejamento previdenciário, procurar soluções. E às vezes eu até recomendo o setor privado e não público. Por quê?
É muito comum que lá atrás, homens e mulheres tenham tido um tempo de carteira assinada, trabalhavam numa empresa, por um motivo ou outro não continuaram e foram para a iniciativa pessoal, digamos assim, trabalhar por conta própria. E tem muita gente que nos escuta que trabalha por conta própria. E aí deixou de contribuir, então aquele vínculo se perdeu. Para a aposentadoria por idade no INSS, falando de uma maneira simples, que tem mais de uma possibilidade, você precisa ter tempo de contribuição e idade. Há 20 anos era assim, você tinha idade ou tempo de serviço, chamava até isso. Tinha gente que se aposentava com 40 anos, porque começou muito cedo na luta. E aí o INSS ele vai se ajustando à realidade, e ele se ajustou, e ele disse assim, uma alteração legislativa disse o seguinte, você tem que ter idade e tempo de contribuição, porque tem gente que contribuía, mas não trabalhava efetivamente, pagava o carnezinho, então não era tempo de serviço, era tempo de contribuição. Logo, se você tem um, mas não tem o outro, não adianta, você vai ter que cumprir todo o protocolo, toda a idade. Então, se já chega, por exemplo, perto dos 50 anos, vamos tentar ser mais práticos ainda. Digamos que o homem tenha 50. Teve esses 10 anos lá na década de 80. Então, foram muitos anos por conta própria sem esse vínculo. Ele precisa avaliar a relação custo-benefício. De repente, voltar para o INSS de forma autônoma, ficar pagando a contribuição, quanto seria para juntar aí mais 10 anos. E ver se compensa financeiramente pagar o retroativo, ver a diferença para poder se aposentar. Por que eu digo isso? Tentando simplificar ao máximo. Há muitas alterações legislativas. Todos os presidentes de 1992 para cá alteraram a lei da Previdência, alteraram os benefícios. Então eu posso estar dizendo isso que de repente faltam 10 anos, 12 anos, ele contribui os 10 que faltam e mais 2 por fora. E daqui a 10 anos a lei isso é outra. Rapaz. Então, assim, a preocupação gestão ou planejamento da sua vida previdenciária, ou seja, do seu descanso merecido, ele precisa ser num intervalo de tempo mais curto. Resumindo, tentando responder de maneira objetiva. Sempre buscar assessoria, complementa a educação, inteligência e informação para quê? Para que ele esteja acompanhando. Inclusive, o próprio INSS disponibiliza uma calculadora, basta você que nos assiste aí ou acessar o site ou baixar o aplicativozinho Meu INSS por celular, uma das abas lá é uma calculadora de como ou quando seria a sua aposentadoria. Então é possível ver quanto tempo falta e aí de repente fazer as contas. Por que eu digo fazer as contas? Vai que já que ele é empreendedor, ao invés de pagar X reais durante 10 anos, ele compra um imóvel e aí aluga ou constrói 2, 3 kitnets para viver da renda. Enfim, rapaz, ele precisa de um pouco de sabedoria, de astúcia, e os filhos de nosso bom Deus precisam ser mais astutos no sentido do investimento para médio e longo prazo. Muito bom. Então, a primeira pergunta foi feita e foi respondida, dando até mais amplitude para que essa pessoa possa entender. Vamos lá. Então, 10 anos, contribuiu, você precisa de todo jeito caminhar ao lado do seu interesse. Se dormir, o tempo vai passando, cochilando e vai ficando ainda muito mais complicado. Segunda pergunta é a seguinte: essa pessoa agora, ela está aí prestes a se aposentar. Sabe que tem o tempo de contribuição, não é? Está próximo de fazer a idade necessária, ou homem ou mulher, mas não sabe por onde ir, qual o caminho. Automaticamente, o INSS chama essa pessoa e diz: você está contemplada, vai receber a sua aposentadoria, sem precisar fazer nada? Não. Como disseste bem sobre dormir, minha mãe dizia assim: camarão que dorme a onda leva. Então a inércia não produz resultado. Nós precisamos, e aí a gente pode sempre estar trazendo a palavra do Senhor: esforça-te, tem bom ânimo. A gente precisa ser um pouco mais proativo em que pese as dificuldades da administração pública, da burocracia, de fila, que a gente sabe ir. Hoje em dia, com isso aqui, você não vê uma entrevista dessa num canal de televisão aberto ali, não. É novela, aí reprise da novela, aí bota uma outra novela. Pessoal, povo de Deus,
aqui, ó, na nossa televisão, na nossa rádio, tem louvor, tem adoração, tem Sim. palavra e tem informação. Verdade. Então, nós precisamos agir, ir atrás, buscar, pedir e receberei, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Então, assim, o INSS ou o governo tem uma frase célebre de Winston Churchill que diz o seguinte: primeiro-ministro britânico que segurou o Ocidente quando derrotou o Hitler. Todo mundo queria desistir e ele foi homem, segurou, nós vamos para cima dele, foi, ganhamos e estamos aqui, graças a Deus, livre do comunismo, do socialismo. Ele disse o seguinte: não tem nada que o governo te dê que ele não tenha tirado antes. Então, assim, ele vai tomar, vai tirar impostos, etc., para depois te dar. Mas ele não vai bater na sua porta e dizer: ei, meu filho, você já completou a idade. Então, um acompanhamento, um planejamento, e fique com isso na sua cabeça, meu irmão. Você precisa gerir, planejar a sua vida constantemente, estar sempre pesquisando isso, porque é a importância do seu descanso merecido. E aí você vai atrás, você pode ir a uma agência do INSS, você pode ligar para o INSS, você pode ir pelo celular para o INSS e fazer os requerimentos, fazer consultas em órgãos públicos, fazer pesquisa na internet, escutar esse podcast de novo, ver de novo no YouTube. Por quê? Você precisa acompanhar a data da implementação. Às vezes coincide com a idade do aniversário, sim, mas às vezes você tem que ter um pouquinho mais de tempo de contribuição ou vice-versa. Então você deve estar acompanhando as alterações. E aí, Renato, uma coisa interessante que nos tempos modernos, antigamente as pessoas se aposentavam e os seus vínculos de trabalho eram eliminados, eram cortados ali. Quase que as pessoas eram chutadas para casa, você está aposentado. Hoje não mais. Tem muitas pessoas que se aposentam e continuam labutando, e aí as empresas até aproveitam as experiências, né, a seriedade dessas pessoas com mais idade, e continuam recebendo o seu salário e aposentadas, porque não existe mais essa automática expulsão para casa. Então você pode se aposentar e ainda continuar trabalhando. Olha aí. Rapaz, tem uma resposta para cada situação, e a última aqui é a seguinte: eu tenho certeza que você está sendo contemplado aí com as respostas, e se não, vai lá no meu telefone, deixa lá, porque em outro momento nós vamos trazer aqui o Dr. Cândido mais uma vez. O programa é 1 hora, e agora à noite eu sei que você está aí ocupado, não é? Do outro lado, ouvindo no carro, saindo do deslocamento do seu lugar de trabalho para casa, mas tem muita gente que está saindo de casa para o trabalho porque vai dar plantão também. Até no seu posto de trabalho, ouvindo pelo rádio agora. No YouTube, aqui no Olhe nos Meus Olhos, o nosso canal, você pode se inscrever, compartilhar, enviar para quem você quiser, e na TV, canal 25.1, certeza nós teremos uma reprise desse programa para esclarecer, de modo geral, a nossa audiência também. Eu queria falar de saúde, antes de fazer a pergunta agora para o doutor, você fica aí que é rapidinho. Eu tenho que falar de saúde, é importante, é o plano que toma conta da saúde da minha casa, e eu falo de Evogard Saúde. Atenção, hein, gente? A Evogard é muito mais do que um plano de atenção. É o seu parceiro de todas as horas. Quando você precisar, então, ter uma consulta médica com especialistas de 23 campos, especialidades diferentes, são, na realidade, mais de 23 especialidades que vão colocar à disposição para a sua saúde aí. Tem algo muito importante. É importante que você tenha, então, essa atenção quando você vai entrar em contato com a equipe. A Evogard Saúde tem para você 70 mil pontos de atenção espalhados em todo o país. 70 mil pontos de atenção. Sabe o que é isso, gente? É quando você decidir fazer o plano em Fortaleza, ou na região que você tiver, no interior, na região metropolitana, ou em qualquer parte do Brasil, quando você sair para viajar dentro do território nacional, você vai ter sempre um médico perto de você, à disposição. Pontos de atenção pertinho de você. Através da telemedicina, o aplicativo na palma da sua mão vai te ajudar para você fazer a consulta que você precisa. Ainda, quando você sair ou até na sua casa, precisou do médico, colocou lá o CEP, vai aparecer para você o médico, a especialidade mais próxima, um lugar de atendimento, em até 15 quilômetros próximo a você. Tudo isso através do aplicativo. Tem mais ainda, hein, gente? São mais de 3 mil médicos cadastrados, ativos para atender você. Já falei das 23 especialidades, rede exclusiva de benefícios, redes autorizadas para você fazer também com o seu cartão, aí os bônus que você vai ter para receber, além de tratamento odontológico garantido. No dia que alguém precisar de tratamento fúnebre, cortejo e velório, vai ter também plano funeral para você dentro já do plano Evogard Saúde.
pensa em você em vida e te dá conforto na hora que tiver necessidade urgente, você vai poder contar. Tudo isso através de um contato que você vai fazer via WhatsApp hoje, agora e já. 999630053. 999630053. Anota aí, 85 é o DDD, 999630053. Sem ter que dizer que ouviu com o Renatinho no rádio, na TV ou no YouTube, porque tem um bônus especial para você que vai entrar em contato ainda até meia-noite. Atenção, hein? Não deixa passar, não. Até 0h você pode entrar em contato mandando mensagem. E tem mais ainda, serviço de atenção para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. É aquela empresa que toma conta da saúde da minha casa. Eu sou muito feliz, indico e recomendo Evogard Saúde. Vale a pena, então, você fazer a sua chamada já no dia de hoje, 999630053. Eu volto aqui agora com o meu amigo Dr. Cândido Alexandrino, que de forma muito atenciosa veio ao programa emprestar um tempo para tirar dúvidas, trazer respostas sobre os questionamentos e sobre essa desgraça que apareceu no INSS, essa roubalheira que prejudicou a vida e tem prejudicado a vida de milhares de pessoas. Eu pergunto, dentro dessa série de questionamento que eu estou fazendo, em 3 tipos de questões aqui, em perfis diferentes, a última agora que eu quero perguntar é o seguinte: essa pessoa nunca contribuiu, doutor, ela nunca se envolveu com um emprego de carteira assinada, ela teve uma vida vivendo avulso, como é dito no popular, tentou, empreendeu, foi lá, a idade chegou, bateu a porta e ela precisa agora de um auxílio, de uma ajuda. Como ela vai fazer para encontrar? Essa é a mais difícil das situações, tá? E para esses casos nós temos, por sorte, um benefício chamado benefício assistencial, que alguns carinhosamente chamam de LOAS ou BPC. Porque existem 2 tipos de LOAS, ou para o idoso, que todo aquele idoso com mais de 65 anos, que não tem a renda, nem tem quem o sustente, ele pode ter direito a um salário mínimo sem 13º. Ou LOAS ao deficiente, que todo aquele que tem uma limitação, uma dificuldade na sua saúde e não tem a renda, nem tem quem o sustente, pode ter direito a esse benefício. Os 2 requisitos principais é CAD único, porque é o cadastro único que o governo federal usa para controlar ou gerenciar a questão dos benefícios, como o Bolsa Família, como o auxílio emergencial. Então, quase que obrigatoriamente a pessoa que quiser ter um LOAS vai ter que ter um CAD único para que o governo saiba previamente quem é, onde mora, quais são as circunstâncias sociais. E no caso do idoso, 65, ou no caso da pessoa com deficiência, dificuldade, limitação, pode ser até 10, 5 anos, como tem acontecido bastante com os casos de demora, doutor? De autismo. Tá? Porque assim, são 2 os tipos de LOAS. Idoso, 65 anos ou mais, pode ter. E, independentemente da idade, quem tem um problema de saúde e, além do problema de saúde, não tem renda nem tem quem o sustente. Isso tem acontecido bastante por conta do aumento do número de famílias atípicas. Há uma explosão de diagnósticos de transtorno do espectro autista, TDAH. Então, é bem comum famílias com crianças nessa situação, elas receberem o benefício LOAS, porque da assistência social. Nós temos no direito previdenciário um tripé, em que é assistência social, saúde e previdência social. A previdência social exige a contribuição prévia, a vinculação. Saúde e assistência não. Embora o pessoal brinque e ache que a saúde é de graça, que o SUS é o melhor, não existe almoço grátis. Na verdade, todos nós pagamos para ter o SUS, então não é de graça. A gente só não paga diretamente, mas indiretamente toda a sociedade financia o SUS. E a assistência social, da qual esse benefício de prestação continuada faz parte, que é justamente uma ajuda. É quase que, e me perdoe a expressão, é quase que uma esmola. Porque quando você não se encaixa em nada do previdenciário, do INSS, essa aqui é a tábua de salvação. Desde que, principalmente, a pessoa esteja numa vulnerabilidade social e ou de saúde tão grande assim que tenha direito ao LOAS. Rapaz, isso só deve acontecer quando você, de fato, vai ter um acompanhamento jurídico para que você seja esclarecido. É o que é necessário, é você procurar o seu direito, estudando bem
E eu até falo agora, e sei que existem pessoas que estão dizendo, nossa, então para mim, ou meu caso, é impossível. Calma. Você precisa de uma atenção jurídica para que te direcione pelo caminho. Claro que se deixou o tempo passar, foi retardado no período de perder as datas como deveria fazer, agora deve avançar muito e ficar atento para que você corra atrás do seu direito, do seu benefício e conquiste. Então, não tem uma negativa de dizer assim, é a última vez, não tem mais jeito. Calma. Vai lá, procura o seu direito. Eu tenho certeza que agora vai pagar um precinho a mais de dificuldade, mas vai fazer sentido essa busca. Eu fico aqui até pensando o seguinte, eu conheço pessoas e que me fizeram um questionamento, sem saber que o senhor viria hoje aqui no programa. Até porque eu não anunciei, não preparei de forma antecipada. Mas alguém disse, hoje nós estamos percebendo as mãezinhas atípicas, e eu sou defensor dessa causa, mas sou defensor com muito valor e com muito vigor. Até já contei no programa aqui, em alguns momentos, quando eu tive a oportunidade de encontrar alguém numa fila, que esse troglodita, ignorante, estava desdenhando de uma criança. E eu me senti ali ferido, não é, na necessidade de dar uma resposta. De forma um pouco prudente, eu fiquei pensando muito o que diria, o que não diria, o que deveria fazer, mas aí esse ímpeto, não é, de senso de justiça reinou em mim naquela hora e eu disse aquilo que aquele homem precisava ouvir, tomando as dores das crianças que estavam ali. Isso não é uma atitude que deve ser empreendida e desenvolvida por você, não. Tem que ter paciência. Eu precisava muito fazer aquilo e foi necessário. Mas voltando a isso, essa pessoa me comentou e disse, eu tenho visto que as mãezinhas também sofrem. Não é? As mães que têm os filhos atípicos. Já é um protocolo muito grande para que essa criança seja alcançada através do benefício. Demora e tal, aquela coisa toda. Quando um adulto descobre que tem a atenção necessária, um cuidado necessário, ou o espectro autista, ou TDAH, o laudo foi dado, o adulto vai ter direito a esse benefício ou só a criança? Vamos revisitar a sua pergunta e responder várias ao mesmo tempo. É bem comum que o brasileiro deixe para lá. Não vou atrás não. Não, dá muito trabalho. Não é para mim não, já fecharam a porta uma vez, eu não vou. É quase que uma passividade e veja o reflexo político de todo o desmando, de toda a roubalheira, e o Brasil não para por isso. Foram literalmente 6 bilhões direto, mas possivelmente 96 bilhões de venda casada com os bancos, e assim, é uma notícia ruim atrás da outra, e a gente não tem essa capacidade de indignação, de fazer uma greve geral, às vezes, quem sabe, tirar as pessoas a fórceps. Verdade. Como outros países são mais bravos nessa luta. Então, eu peço encarecidamente a você que nos assista, não desista. Deus diz assim, a vingança é minha. Tem muitas pessoas que se baseiam nesse versículo para dizer assim, não vou atrás não, Deus está vendo, Deus vai resolver. Mas é verdade. No meu entendimento teológico, e só fazendo um parêntese, né, que não é o caso, que não é um programa teológico, mas não deixa de aplicar a Bíblia. Sim, sim. É a nossa cosmovisão cristã, a nossa maneira de ver o mundo parte da Bíblia. Então, quando está escrito de Deus a vingança, ele quer dizer assim, ele vai dizer sim ou não e ele vai fazer sim ou não conforme for a vontade diretiva dele. Isso não quer dizer que você não possa ir obrigar pelos seus direitos. Jacó passou a noite brigando para ganhar a bênção dele. Então, assim, às vezes a gente leva um não e eu até entendo, porque assim, há uma dificuldade tão grande, nosso povo é tão sofrido, são tantos nãos que a gente às vezes acaba maltratado e num não já deixa para lá. Só que cai do céu chuva e avião, o resto se a gente não for atrás, e veja a resiliência de Davi, a resiliência, a paciência de Davi, de Daniel. Muito bom. Então assim, nós precisamos ter um pouquinho mais de couro grosso. Porque as lutas vêm e elas não vêm para nos abater, elas vêm para nos fortalecer. O que seria de Davi sem o gigante? Muito o gigante bom. era a coroa de Davi, Sim. ele tinha que enfrentar. Então, assim, se você tem o seu direito, lute por ele, vá atrás, ainda que demore. Não deixe, porque alguém pode se aproveitar da sua inércia. Tá? E aí, voltando para as famílias atípicas, me preocupa demais. Eu até atualizo o texto bíblico, não como heresia, mas visitar os órfãos, as viúvas e as famílias atípicas nas suas necessidades. Porque todo mundo que tem uma vulnerabilidade social, familiar, de doença,
é uma pessoa que precisa ser visitada pela verdadeira crueldade. Nós precisamos olhar para elas. E imagine você, Renato, que os piscinões do IJF, os HGFs lotados da vida, que as pessoas ficam nos corredores para coisa de queda, queimadura, outros problemas. Imagine para as famílias atípicas. Eu desconheço, a gestão atual da prefeitura, por exemplo, não mencionou ainda se vai fazer um centro de especialidades específico, direcionado, todo customizado, no silêncio, visualmente, como as famílias atípicas merecem. Então, se a gente passa 6 meses para ir num dentista pela prefeitura, passa não sei quantos meses atrás de uma ressonância, mulheres que têm problemas de câncer de mama porque não fizeram o exame porque a rede pública não ofereceu. Terrível. Aí você imagine, Renato, neurologista, fonoaudiólogo. Sim. Então, assim, a rede institucional, governamental de apoio para as famílias atípicas é quase que zero. Eu sei que alguém vai assistir aí, vai discordar, vai dizer que tem isso. Eu não vejo. Eu também não vejo, não. Eu não vejo, eu não escuto. Quem eu atendo, as famílias que me procuram, eu vejo muita dificuldade, muita espera. É algo muito novo, né? Esse crescimento no número de diagnósticos foi de uns 5 anos para cá. Então, assim, a iniciativa privada ainda não se adaptou, imagina a pública. Verdade. Há relatos de que planos de saúde, aí sem dizer nomes maiores, as pessoas ficam quase que numa fila tão grande quanto o SUS. Por quê? Porque houve um excesso de demanda, muita procura, e o sistema que é privado, que a pessoa pode ir lá contratar no outro dia, não está ajustado, você imagina o setor público. Então até fica aqui o apelo a vocês, busquem os seus representantes, busquem o Ministério Público, a OAB, lutem por isso. Se estiver demorando 3, 4, 5, 6 meses para um exame, denuncie na ouvidoria dos órgãos públicos. Vamos juntos fazer essa pressão. E aí, respondendo finalmente, os adultos podem ganhar o benefício? Podem. É mais difícil. Por quê? A situação de uma criança que tem TEA ou TDAH, ela precisa de escolaridade, ela precisa ali se entrosar no seu colégio para tentar galgar um crescimento sadio dentro da possível normalidade, confluência de fatores sociais e ambientais. Outra coisa é quem já tem 30 anos. Então, assim, em tese, ele já venceu a dificuldade, já chegou nos 30 ali. Cada caso é um caso, mas a dificuldade maior e possibilidades são para os mais jovens. Quanto mais jovem, há um percurso maior, há mais dificuldades a serem enfrentadas do que um adulto. É claro que um adulto com TEA, com TDAH, dependendo das suas circunstâncias pessoais, familiares, acadêmicas, ele pode também receber. Sim, o interesse aqui é de facilitar para você, e a mensagem que o Dr. Cândido traz hoje é de motivar a você a acreditar que os seus sonhos, eles são desde construção da casa, casamento, a família perfeita, viagens, como também o direito que você tem, que você não pode deixar passar. Sonhe com o melhor e viva essa plenitude, buscando todo dia o seu direito, aí não pode deixar passar não. Nós temos 11 minutos ainda aqui para discutir sobre o tema, que é esse abuso, não é? E eu vi uma postagem de um pensador que disse o seguinte: durante 110 anos, Portugal levou em ouro 150 toneladas, que dava mais ou menos o valor de 94 bilhões. Então, Portugal fazia aqui, tirando o ouro do Brasil e levando em 110 anos. O Brasil estava tendo, durante todo esse período, aí 94 bilhões de prejuízo, em 110 anos. A fraude na Previdência Social, descoberta nesses dias recentes, em mais ou menos que 10 anos, causou um dano, um prejuízo de 90 bilhões. Você consegue mensurar, então, o que é isso, como nós estamos sofrendo. Está sofrendo muita gente. Eu tenho uma audiência muito grande com as vovozinhas, com os tios, com as tias, com o vovozinho também que está ouvindo agora. Talvez esse pai que também é aposentado e foi lesado. Aqui fica o campo dessa injustiça. Como deve proceder quem descobriu através da TV ou do rádio, da comunicação, que foi lesado, que teve um dano?
mas ele não tem nenhuma comunicação, ele não sabe como faz. O que ele deve agora colocar em ordem o seu pensamento, a sua cabecinha e caminhar? Existe um passo a passo, como se fosse um manual para que essa pessoa pudesse recorrer ao seu direito? Vamos contribuir com o debate, com você que nos assiste, compartilha esse vídeo. É importante demais. Você, e eu diria não apenas os lesados, aqueles que foram fraudados, roubados, mas todos vocês que nos assistem, que são aposentados, pensionistas, é bom que vocês averiguem a possibilidade e devem investigar. E como é que faz isso? Você pode baixar pro seu celular o aplicativo chamado Meu INSS. Hoje as pessoas, graças à tecnologia, vão à agência do INSS de maneira online e remota. Então você não precisa ir presencialmente para poder ter acesso aos seus documentos, aos seus cadastros. E lá você consegue tirar um extrato do seu pagamento, assim como também pelo aplicativo do banco. E você observar aquilo que está discriminado, aquilo que está detalhado. Quando a gente tira um extrato do banco, normalmente está ali assim, entrada, X reais, aí saída, saiu por isso, pagou aquilo, fez o Pix, etc. Então, você atentamente se debruçar sobre esse papel, para que você constate se existe alguma saída, que é um débito, que é uma tirada de dinheiro, para um órgão, para uma associação. Que o que foi a fraude? Que às vezes no noticiário ele suaviza. Ali é caracterizada a organização criminosa, pessoas, funcionários, entidades se juntaram para lesar, para desviar dinheiro público. Dinheiro que vem do público para o privado, para as pessoas. Então, você olha se existe isso. Por quê? A Constituição Federal diz que nós não somos obrigados a nos filiar, nem a ficar afiliado em sindicato ou associação. Mas é muito comum que as pessoas em determinadas circunstâncias, classes e atividades profissionais, elas automaticamente se filiam a uma associação ou um sindicato. E ali você contribui para o sindicato ou associação. E muitas vezes essa contribuição vai da ativa para a aposentadoria. Então, há uma transferência automática. Só que existe a necessidade de você autorizar esse desconto, que não aconteceu nesses casos. Então, assim, associações e sindicatos simplesmente listaram milhares de pessoas e dizendo assim, eles são meus filiados, me tire deles 50, 100, 200 e me pague. E aí é onde começou esse desvio, porque antes havia uma medida provisória que foi transformada em lei para dificultar isso, pedindo a cada 2 anos, por exemplo, se me lembro bem, 2 anos, uma revisão, uma atualização dessa autorização ou não, uma série de mecanismos que foram criados para dificultar, porque já existia, é verdade, já tem muitos anos que existia, mas de 2022 para cá, houve um boom. 2023, então, foi assim um salto assim, quase com uma subida na vertical. Então, você precisa olhar, analisar. Se você constatar a fraude, o desvio de dinheiro e você não assinou, você tem algumas possibilidades que vai depender do seu perfil. Tem gente que está acreditando que o governo vai devolver espontânea e voluntariamente. Nesse caso, eu vou imitar o Tomé. Eu só vou acreditar quando eu ver. Mas vão notificar. Tá. Para mim ainda está no discurso, já aconteceu há mais de um mês a deflagração da primeira notícia, a operação, e não se sabe quando é que vai. Estão dizendo que vão pagar. Daí até receber tem uma distância quilométrica. Verdade. Principalmente, e aí eu gostaria de ver se vai acontecer mesmo, a forma de pagamento. Porque, digamos que em 10 meses eles tiraram 200 de uma pessoa. Ela tirou 2.000 durante quase um ano. Vai devolver os 2.000 de uma vez? Vai devolver 200 por mês como foi tirado? Ou vai devolver em 20 de 100, num espaço maior? Rapaz. Não sei. Então a pessoa pode simplesmente esperar e acreditar no governo. E aqui, aproveitando que nós estamos na rádio, existe um livro muito interessante, Reverendo Franklin Ferreira, Contra a Idolatria do Estado. Muito bom. Inclusive, nós crentes, nós precisamos
não acreditar no Estado, não achar que o governo, que o presidente, que o governador, que o prefeito é a solução de todos os nossos problemas. Não, não é. Cristo, nós estamos em Cristo, mas nós somos cidadãos ativos, podemos e devemos fazer mais, fiscalizar e participar. Então você pode esperar. Segundo, você pode ir atrás da defensoria, que é advogado de graça, para lhe ajudar. Às vezes tem uma dificuldade de atendimento, é muita gente, pouco defensor público. Você pode procurar um advogado, homem, mulher, da sua preferência, conhecido ou não, para que você diga assim, eu gostaria de reaver. E aí o advogado, existem 2 tipos atualmente. Aqueles que estão esperando também um pouquinho para ver como é que vai ser essa proposta de ressarcimento, e aqueles que entendem, e eu sou dessa corrente, de que independentemente de receber de volta o seu dinheiro, isso é uma coisa, mas você foi lesado, tiraram o direito de você, sem lhe permitir, sem lhe consultar, e como você mesmo disse, Renato, você imagine que para uma pessoa idosa, que tem ali 2, 3 netos em casa, que toma não sei quantos remédios, um salário não dá para nada, ainda tiraram 100, 200, 300 reais, é quase que uma tentativa de homicídio. Isso. Porque poderia ter faltado remédio, poderia ter faltado comida, a inflação disparando, então talvez a pessoa tenha se apertado, não comprou isso, não comprou aquilo, para ajustar porque estava recebendo menos. Então, assim, evidentemente, isso é um dano moral, porque a lei diz que aquele que causa prejuízo a outrem tem o dever de repará-lo. Então, poderia entrar com ação de ressarcimento e dano moral para esperar a decisão do juiz, que eu não acredito que juiz nenhum não vá dar. É evidente, é público, está noticiado todo dia, quanto mais mexe, mais aparece atualizações do absurdo de não dar um dano moral quando a pessoa foi lesada, teve prejuízo financeiro, material, quem sabe pessoal, indevidamente, quase que roubo, técnica e penalmente não foi. Mas quase que isso é um crime de corrupção ativa e passiva, que não é roubo, mas tentando traduzir para você que nos assiste, corrupção quando um funcionário recebe uma vantagem. Imoralidade. Fora os aspectos morais que, assim, não foi desvio de uma ponte ou do aquário. Lembra do aquário? Ainda que seja igualmente absurdo, porque já foram milhões enterrados no aquário, foram de pessoas vulneráveis. Quando o senhor fala com esse jeito, com esse amor, com esse carinho, eu fico pensando aqui na dor da pessoa que está do outro lado. Imagine comigo, doutor. Olha aqui nos meus olhos. Você aí, ó. Nós estamos ao vivo no Rádio 92.1, Rádio Líder. Você está ouvindo o Renato Soares, o Renatinho aqui no Olhe nos Meus Olhos, na Rádio Líder, junto com o doutor Cândido Alexandrino, que hoje veio dar essa aula do direito previdenciário aqui. Ainda também no YouTube, você vai ter a oportunidade de assistir mais uma vez quando quiser, porque fica salvo em on demand. E aí na TV, no canal 25.1 agora. Tenho certeza que nós teremos uma reprise sobre esse tema. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Olhe, essa pessoa que durante 4 anos foi lesada. 2 anos, eu não sei o tempo que ela passou, mas ela ficou, doutor, paralisada, amordaçada, sem poder fazer nada, porque o estado de necessidade, o estado de carência ou de carestia que essa pessoa vive, ela está ali, ela é a vozinha. Ela não tinha como discutir sobre o que tinha sido tirado ou não. A necessidade dela era tão grande que ela sabe qual é o valor que ela iria receber da sua aposentadoria de 1.518, ou quem ganha um pouco mais. Chegava ali e agora ia fazer o resgate do valor, ia tirar. Não tinha como dizer, ela não tinha quem gritar, dizer, estão tirando aqui de mim. E quando ia procurar, não aparecia no extrato dela, de onde estava sendo tirado. O INSS mandava para o banco que ela escolheu para receber e não aparecia. E ela foi vivendo essa vida toda presa a esse lugar. Tem um peso muito grande, doutor. São covardes. Não me desculpa a dureza da palavra, é uma atrocidade gigante. Inclusive, são tão maquiavélicos que um dos braços operacionais de todo esse esquema era como se fosse um saque falsificado. Era um serviço de atendimento ao consumidor em que muitas pessoas, e aí contando a história da venda casada, né? Para você que entrou agora ou ainda não entendeu o que eu estou falando nesse momento, que uma coisa foi o roubo direto, o tirar do valor da pessoa, daquilo que ela recebe por mês. Outra coisa é o que se chamou de venda casada, porque depois alguns bancos, algumas operadoras financeiras empurravam empréstimos, muitas vezes que a pessoa não pedia, não aderiu, não quis, e aí
cobravam pelo empréstimo, porque vem os juros. Sim. Então você teve um desvio direto e indireto. E aí quando a pessoa ia fazer uma reclamação, caía nessa central que era do esquema. Então até algumas pessoas reclamaram, Rapaz. mas reclamaram numa falsa porta, com uma falsa esperança. Não tem outra palavra para dizer que não sejam pilantras, sem vergonhas, e dá vontade de dizer ainda palavras piores para eles. Eu tô aqui feliz porque o senhor trouxe um bálsamo para essa pessoa que está vivendo esse momento. E eu vou marcar um compromisso para que o senhor volte aqui uma outra oportunidade. Pode ter certeza que esse tema ainda vai ser constante durante alguns dias, quem sabe meses, até ser resolvido em algum tempo, em alguma hora. O que eu quero dizer é que o nosso tempo já expirou. O programa de 1 hora já passou rapidinho. Eu queria que o senhor tivesse aqui 1 minuto para que essa pessoa que foi vítima, não é, tivesse agora sim, prático. Em 1 minuto, como é que o senhor pode dizer? O passo a passo. Vai no aplicativo, olha, vê, depois procura advogado. O que é que tem que ser feito para que essa pessoa diga, eu vou fazer isso do jeito que o doutor está dizendo? Aplicativo do Meu INSS, tem na loja Android, tem na loja do iPhone, cria a senha, entra, puxa um extrato. Se você não sabe, pede a ajuda do vizinho, de confiança, o vizinho, de um familiar, dos mais jovens. A turma mais nova já nasce mexendo com o celular. Vê o documento, constata que tem uma saída. Aí você procura alguém de uma assessoria jurídica que possa lhe ajudar a você, depois de decidir se você quer brigar, fazer valer, não apenas o ressarcimento, como o dano moral, para que você tenha o seu dinheiro de volta e ainda seja indenizado, seja uma espécie de reparação financeira por todo o sofrimento que lhe causaram. Muito bom. Olha, aqui eu tô com o link do G1 Economia, da data do dia 13/5, bem recente, né? Hoje 15, mais 13 no dia 13/5, tem aqui, aparece a notificação. Eu queria que você colocasse a página aqui, ô meu amigo Pedro, para a gente findar. Consegue abrir? Ou tu fez aí o print, você fez o print aí agora dessa tela, que essa é a mensagem que está aparecendo para as pessoas que estão recebendo. Ela diz o seguinte: foi identificado desconto de entidade associativa no seu benefício. A partir de amanhã você poderá informar se autorizou ou não através do Meu INSS ou no 135. Esse 135, doutor? 135 é o telefone do INSS. Para vocês verem o que é a gestão do problema. Eles estão chamando os cidadãos para ajudar a identificar. Então, assim, eu sendo diretor-geral do INSS, eu dizia, meu amigo, fecha todas as contribuições e repasses para essas entidades. Prático. Essas entidades, elas... bota aí a tarjazinha, não posso falar, mas estão tirando dinheiro dos aposentados, então não tem que perguntar a quem possivelmente é roubado, se foi ou se não foi. Então você suspende e depois vai fazer um pente fino. Claro que a ajuda do segurado, das pessoas, é bem-vinda e isso providencia, agiliza, mas imediatamente tinha que ser assim, suspende tudo que é pagamento, não pago mais, não sai do INSS, não sai do Brasil para essas entidades. Depois a gente vai ver realmente quem recebe ou não e fazer isso. Isso aqui é com tecnologia da informação. Você liberou, como é que você bate? Cadê o documento? Seria prático se dessa forma fosse feito. Sobe só aqui o site do G1, por favor, meu amigo Pedro. Esse que é um gigante aqui, o site vai trazer esse tema. Veja a notificação do INSS quem foi vítima de fraude dos descontos irregulares. Notícia publicada pela redação do G1, dia 13. Se der mais uma passadinha aqui embaixo, você vai ver um passo a passo que acontece, que tem explicativo, vai servir, mas eu ainda prefiro que você assista o nosso programa umas 3, 4 vezes. Doutor. E eu ainda vou complementar. Se eu fosse você, na dúvida se sabe, se não, diga que não, porque se a lei diz que você não é obrigado a afiliar e nem a ficar afiliado, você pode fazer uma notificaçãozinha com a ajuda de alguém rapidinho, tem uns modelos na internet, e desfiliar. Você não precisa, porque veja, isso estão atrás do que foi feito para trás. Isso. Mas ninguém está falando de cancelar e não fazer mais. Então você que nos assista, você pode cancelar agora também, ainda que você tenha autorizado lá atrás, você pode, qualquer um. Você não precisa pagar a associação, não precisa pagar sindicato,
principalmente porque já está aposentado. Então, quando era lá atrás, podia ser que eles lutassem pelos direitos da categoria, que é o que eles dizem muito, mas hoje em dia a mobilização popular, as redes sociais, às vezes elas ajudam bem mais do que essas entidades associativas. Olha, o nosso tempo estourou, eu vou agradecer o meu amigo Dr. Cândido Alexandrino, que é mestre em Direito Previdenciário, tem uma biografia muito grande, é um querido e que veio aqui emprestar o seu tempo de atenção. Advogado, conselheiro do Tribunal de Ética da OAB, mestre em Direito, professor de Direito Constitucional Previdenciário, advogado previdenciarista há mais de 20 anos, consultor de organizações religiosas e de entidades do terceiro setor. Esse é o meu amigo que no dia de hoje deu um show, em uma aula aqui de comunicação, entregando muito, e eu já quero marcar um compromisso, claro que dentro da sua agenda, para a semana que vem. Hoje quinta, aí vem sexta, sábado, domingo, segunda. Se tivermos como fazer esse bate-papo na quinta-feira que vem, seria excepcional. E que Deus lhe dê uma data nessa agenda para que o senhor volte aqui. Acredito, inclusive, que a audiência ia ser bem interessante, porque quinta-feira que vem é feriado. Olha aí. Corpus Christi. Muito bom. Então, Acredito. em tese, é para estar todo mundo em casa, Isso. né? Vamos organizar para ver se o senhor consegue vir aqui, tá? Na hora. A você, meu amigo aí, muito obrigado. O doutor ia falar e agradecer e eu cortei aqui. Fica à vontade, doutor. Não, eu que ia falar no momento que não foi deferida a palavra. Obrigado, Renato. Parabéns pelo programa, pela diversidade de convidados. É muito importante que você continue nessa pegada, falando, trazendo informação. O povo de Deus precisa conhecer de Bíblia e de direitos. Eles andam juntos, eles não se anulam. A gente quer subir, claro, a gente quer o arrebatamento, claro. Só que a nossa palavra do Senhor diz que nem Jesus sabe a hora que ele vai voltar. Então, imagine só, eu fico às vezes divagando, que é uma coisa que Jesus não sabe. A hora dele voltar. E ele orou e disse assim, seja feito aqui na terra como é feito no céu. Ou seja, nós temos que trazer o céu para a terra. E tem muita coisa para fazer. Muito bom. Os problemas sociais, políticos, a gente é que tem a solução, porque a palavra de Deus salva, cura, liberta, transforma o pecador em justo, em correto. Então nós precisamos ocupar todos os espaços, porque nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e fico muito feliz por esse convite, por uma oportunidade de contribuir e ajudar. Se uma pessoa foi transformada ou vai buscar seus direitos, já valeu a pena. Maravilha, boa noite, bom descanso, Deus abençoe. Eu prometo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. A minha equipe aqui, muito obrigado, Pedro, Tiago, Eliezer, família. Tchau, minha gente, um abraço, bom descanso para você, fica com Deus aí.